iniciativa sistemática, né, assim, de monta, né, de grande projeção, né, para essa comemoração. Diferente do que foi no primeiro centenário, né, em 1922, o governo federal fez uma grande exposição internacional, né, teve parada militar com a Marinha dos Estados Unidos, Japão, Portugal, né, uma grande festa, né. Os municípios do Rio de Janeiro, nos 200 anos da independência do Brasil, 1822, 1922 e 2022, é o primeiro projeto de pesquisa do Instituto dos Sonhos. Este projeto foi contemplado no edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto de pesquisa que visa apresentar para toda a sociedade um mapa interativo sobre a evolução dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. A proposta do projeto visa criar um mapa interativo de acesso gratuito para que pessoas possam acessar e acompanhar toda a evolução de cada município do Estado do Rio de Janeiro, com os recortes quantitativo de municípios que existiam em 1822, 1922 e 2022. A intenção desse projeto de pesquisa é que haja uma união entre pesquisas acadêmicas com a atual tecnologia e com ela a gente consiga transformar, né, informações que antigamente estavam reunidas apenas em livros e cartografias antigas de forma acessível para ser utilizada inclusive em escolas. No processo de produção do projeto, nós selecionamos, né, excelentes pesquisadores e mais uma equipe de produtores culturais que já tinham habilidades em trabalhar, né, com audiovisual, toda a parte de tecnologia de site, onde a gente reuniu um quantitativo, né, grande de dados e a gente conseguiu materializar através do site essa proposta de interatividade de informação. A gente contou com a participação de pesquisadores de grande experiência, né, no mundo acadêmico e de profissionais renomados e bem atuantes na parte de desenvolvimento de tecnologias. Para o Instituto dos Sonhos, é importante que a gente consiga transformar conteúdos relevantes de forma mais acessível para toda a população. Transformar a pesquisa acadêmica em um processo mais simples, mais inclusivo, pode trazer benefícios para toda a população. Foi um processo muito prazeroso para o Instituto contribuir com a produção desse projeto e tem sido também de grande aprendizado para todos os profissionais. Esse projeto serve também como forma de incentivar o processo produtivo de pesquisa. A pesquisa no Brasil é uma temática que durante muitos anos não foi apoiada e a intenção do Instituto, através desse projeto, é de cooperar com esse processo de desenvolvimento de pesquisas também de forma mais acessível, que saia um pouco apenas do conteúdo acadêmico e também se torne algo de pesquisa para todos, como a gente usa hoje ferramentas na internet, né, do Google, entre outras. O Instituto pretende seguir fazendo mais pesquisas de conteúdos distintos de arte e cultura, mas também pretende se aprofundar cada vez mais nas histórias do território. É importante que as pessoas tenham acesso a saber de verdade de onde elas vieram, como é a história do seu povo e que a ausência, às vezes, de museus e outros espaços de memória sejam sanados com ferramentas de tecnologia. Atuar num projeto de pesquisa trouxe para a gente toda a diversidade que um processo produtivo de um conteúdo também, né, não só de tecnologia como de audiovisual, pode trazer. Nós tivemos várias dificuldades, né? Por exemplo, no ano de 2022, a gente já sabe que toda a cartografia nacional já está muito mais implementada na internet, enfim, em sites, etc. Entretanto, quando nós fomos para os anos de 1922 e de 1822, nós tivemos várias dificuldades. Toda a parte de design, toda a parte de desenvolvimento do site, do software, a gente teve muitos problemas porque a cartografia, por ser muito antiga, não tinha delimitações como se apresenta na cartografia atual. Então, com certeza, a nossa equipe de tecnologia teve mais desafios para conseguir entregar de uma forma as divisões dos territórios, porque no passado, muita gente não sabe, mas os mapas traziam grande parte apenas as pequenas regiões, né, as capitais, províncias, e aonde se estavam os povoados, né, não tinha as ferramentas de GPS e coisas que a gente tem hoje em dia para delimitar, né, onde é a fronteira de um município com outro. O mapa de 1822 enfrentou mais dificuldades ainda, pois o território do Rio não era tão definido, era muito mais definido como aonde tinha civilização, aonde tinha um povo instalado, e as áreas de vegetações eram muito mais presentes. Então, a diferença do território que se terminava o estado do Rio
para começar, o estado de Minas, o Espírito Santo, era uma coisa que, por exemplo, os mapas não traziam com clareza. Então, com certeza, foi um grande aprendizado não só de conhecer o território, conhecer os municípios, mas também de entender como o mundo evoluiu no processo cartográfico. Nosso desejo é que este projeto, de fato, seja difundido na internet, não só através, né, das hashtags da Secretaria de Estado de Cultura, mas também com oferta para outras secretarias de educação, que quando vier a falar da temática, né, os 200 anos da independência, possa, de fato, utilizar esse conteúdo para explicar como foi a sua evolução territorial. E é um projeto que a gente quer, de fato, ampliar, porque a gente sabe que outros estados do Brasil talvez não conheçam essa divisão. É possível que a gente aumente o conteúdo do projeto de cada informação de cada município, e eu acredito que o processo de ensino na escola através de ferramentas de tecnologia pode de fato desenvolver mais a curiosidade da criança, do jovem. Então o Instituto está muito contente de estar entregando um projeto, tenho certeza que cada profissional que está aqui trabalhando também está contente com o resultado. É mais um braço de atuação, e que venham novos projetos como esse para que a gente possa entregar algo para a sociedade. Nesse momento, se separa a cidade do Rio da província do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio passa a ser município neutro, corte, sede do Império, desmembrado. É o que hoje é o Distrito Federal, desmembrado do território, né, de Goiás, né? Então, o município do Rio ele é separado da província, e a província passa a ter como capital a cidade de Niterói. As comemorações do bicentenário da independência do Brasil nos possibilitaram desenvolver o projeto Os Municípios do Rio de Janeiro na independência do Brasil, nas comemorações da independência do Brasil, 1822, 1922, 2022. O objetivo desse projeto é pensar a historicidade da formação dos municípios no estado do Rio de Janeiro ao longo desses 3 momentos históricos. A partir da independência, no momento das comemorações do 1º centenário e agora nas comemorações do 2º centenário da independência do Brasil. Falando um pouco sobre como o projeto foi realizado, como foi a metodologia do trabalho, né, desenvolvida, para que nós pudéssemos pensar os 3 momentos históricos, 1822, 1922 e 2022, nós fizemos um amplo levantamento na bibliografia específica sobre o estado do Rio de Janeiro e sobre cada um desses municípios. Ainda não temos, na verdade, uma grande obra de referência que compile todos esses dados. Esses dados estão muito dispersos em cada uma dessas publicações, nos sites das prefeituras, de órgãos públicos, como o IBGE, como o próprio site do governo do estado. Então, esse projeto ele acaba compilando esses dados, sendo uma ferramenta importante de pesquisa para quem quer conhecer esse processo de evolução político-administrativa nos últimos 200 anos. Para o desenvolvimento desse projeto, nós utilizamos uma metodologia que a gente pode chamar de método regressivo, né? Partimos do período mais contemporâneo, reunindo as informações sobre os municípios existentes no estado do Rio hoje, né, em 2022, reunindo que tipo de informações? A denominação oficial, a data de fundação do município, os atos legais que levaram à criação desse município, o dado populacional, quantos habitantes o município possui hoje, um pouco também a sua configuração político-administrativa, a área territorial, alguns dados outros que foram reunidos sobre aspectos geográficos, culturais da localidade, aspectos econômicos também.
Então, partimos do hoje e fomos fazendo esse mesmo levantamento relativo a 1922 e a 1822. Isso se deu, essa escolha metodológica se deu por conta exatamente do maior volume de dados que nós temos sobre os momentos contemporâneos, né? A estatística foi uma ciência que avançou muito nos últimos 150 anos, né? Os levantamentos estatísticos e geográficos, o que possibilitou agregar o maior número de dados possíveis, né? Hoje, para períodos mais recuados, esses dados estatísticos eles são muito impressionistas pelos gestores de cada momento, né? Porque não havia, então, formulários, instrumentos de pesquisa significativos, né, em cada um desses momentos. Se a gente pensar que o primeiro censo realizado no país ele ocorre em 1872 e só vai voltar a ser feito no final do século XIX, então a gente percebe que esses dados ainda são muito preliminares, né? Então em processo de constituição. Mas ao longo do século XX, eles estão consolidados e aí hoje nós temos dados significativos sobre cada um desses municípios e foi possível então mapear esses 92 municípios a partir desse conjunto de informações. Esses 92 municípios que constituem o Estado em 2022. Né? Para 1922, nós tínhamos uma especificidade. O Estado do Rio, naquele momento, não incorporava formalmente a cidade do Rio de Janeiro. O Estado do Rio, naquele momento, tinha como capital a cidade de Niterói e a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal, era a capital do país. Então era um município à parte, separado do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, na configuração do mapa, como a gente usou esse método regressivo, o território da cidade do Rio foi incorporado e trouxemos os dados sobre a cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, e o dado sobre os demais 46 municípios do Estado do Rio, 46, 47 municípios do Estado do Rio naquele momento, o que nos faz perceber que era praticamente a metade dos municípios atuais. E essa mesma questão a gente verifica para 1822, quando você tinha ali cerca de 18, 19 municipalidades, algumas que não existem mais hoje. Então, esse trabalho de mapeamento dos municípios existentes em cada momento, além de nos fazer pensar, né, nesse desenvolvimento do processo de ocupação do território fluminense, ele também nos permite pensar a própria historicidade de cada um desses municípios, quando eles vão sendo constituídos, quando as dinâmicas próprias levam à formação de novos municípios ou à extinção de alguns outros, né? Em 1822, por exemplo, existiam 2 municípios, quando a gente olha o mapa, percebe 2 municípios que não existem mais hoje e as pessoas ficam surpresas, né? Então o que é o município de São José del Rei, por exemplo? Ele surge de um aldeamento jesuítico na região que hoje pertence ao município de Itaboraí. Então era um aldeamento jesuítico. Quando os jesuítas são expulsos, esse aldeamento é elevado a uma vila, um município autônomo, mas esse município, ao longo do século XIX, ele vai ser extinto e o seu território incorporado no momento em que se cria o município de Itaboraí, né? Essa é a mesma dinâmica que já no século XX, o município de São João Marcos, que era outro que existia em 1822, ele vai ser extinto e o seu território incorporado ao
Rio Claro, ao município de Rio Claro, nos permitindo analisar essa questão da extinção. Quando a gente fala em evolução administrativa, normalmente a gente pensa na criação, né, no desdobramento de municípios pelo adensamento populacional, pelo jogo político, pelo desenvolvimento econômico, mas também a gente pode pensar essas regiões que vão perdendo dinamicidade econômica ou por injunções outras, levam à criação ou à extinção de alguns desses municípios. Esse projeto ele pode ser considerado um projeto piloto, ele já tem uma importância em si por compilar esses dados sobre o Rio de Janeiro em 3 momentos históricos. No entanto, ele tem possibilidades outras de desdobramentos, pensando numa história administrativa com a incorporação, né, da documentação relativa a cada um desses municípios, a criação de cada um desses municípios, né? É possível a gente desdobrar isso também pensando em descrições de cada um desses municípios nos seus momentos. Ao longo desses 2 séculos, nós temos relatos de agentes religiosos, personagens estrangeiros, viajantes, comerciantes que passaram por esses lugares e deixaram as suas impressões, fizeram inventários sobre o que tinha, o que não tinha nesses lugares. Então essa é uma outra possibilidade também de adensar essas informações sobre cada uma dessas periodicidades, né? Cada um desses momentos históricos específicos. Colocar o parâmetro de 2022, o de 1922 e o de 1822. E aí você não precisaria, com o mapa de 1822, fazer o primeiro ocupado. Porque o primeiro deve ter. Não, mas eu vou para o site, no sentido, por exemplo, se você. O mapa está lá, você tem a tela do computador ali ou no aplicativo. Passou o mouse ali, você tem essa informação pequenininha, vários sites tem. Se eu quiser ir para um outro lugar, isso tem que estar ali naquela estrutura, com uma página, a gente joga o outro link, ou no texto já está baixo. E aí, qual é a minha preocupação? Se são por município cada página, eu já estou falando 170 páginas, é coisa caramba! Eu fui bolsista na graduação, muito tempo, bolsista de pesquisa. A minha monografia é sobre território em São Gonçalo, sobre cultura, sobre rap. Então eu já estou habituada com esse tipo de tema, esse tipo de trabalho, né? E para mim foi muito interessante trabalhar com isso a graduação toda e poder expandir esse assunto, né, do Bicentenário da Independência para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu acho muito importante e foi muito prazeroso trabalhar com isso durante esse período. Quando a gente começou a pesquisa, a gente separou em alguns tópicos, né, os verbetes para apresentar. A gente separou em data de criação, a gente começou vendo quando esses municípios se emanciparam administrativamente. Depois nós pegamos dados dessa evolução administrativa, desde as Seis Marias, as vilas, as freguesias, até eles se tornarem cidades e municípios, né? A gente analisou alguns dados de população, desde 1822, 1922 e 2022. E também colocamos algumas atividades produtivas de cada município nesses 3 períodos. Para pesquisar sobre 2022, a gente usou o site do IBGE, né? E foi muito importante porque o censo acabou de sair de 2022, então tinham informações muito assim atualizadas do que a gente estava pesquisando. As imagens a gente pegou em sites de prefeituras ou de sites oficiais, né, desses municípios. E informações como vida cultural ou evolução administrativa foram feitas por pesquisas em acervos de livros e outros tipos de materiais. Para pesquisar sobre 1922, a gente usou um álbum do estado do Rio de Janeiro que celebra o centenário da independência do Brasil. E nesse álbum tem uma coletânea sobre todos os municípios que existiam naquele momento, seus dados de população, de atividades econômicas e outros tipos de informações. E foi a principal fonte, né, que a gente utilizou
para colocar essas informações no site. E também utilizamos imagens, né? Tem muitas imagens interessantes nesse álbum que eu acho que fizeram um comparativo muito legal, né? De todo esse período, de coisas bem específicas que a gente pôde descobrir nesse período. Para coletar os dados 1822, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, principalmente em alguns dados de população de algumas cidades que não estavam disponíveis. A gente usou como fonte a coleção do Monsenhor Pizarro e Araújo e a gente conseguiu ver essas evoluções administrativas, né, que a gente colocou nas fichas, nos verbetes, dessas freguesias que viraram vilas ou dessas paróquias que viraram vilas. Outros dados importantes que a gente conseguiu foi no acervo da Biblioteca Nacional, porque nesse momento a gente não tem fotografia desses lugares propriamente dito. A gente tem mapas, a gente tem gravuras, representações, então a gente usou como fonte o site da Biblioteca Nacional. A gente separou esse acervo, né, esses verbetes, essas fichas. A partir desse agrupamento de informações, nós enviamos um material para o pessoal da tecnologia e a partir disso o site foi desenvolvido. Quando a gente pensou nas informações que seriam mais relevantes para se colocar no site, a gente priorizou essa questão da evolução administrativa, justamente para mostrar quais municípios se derivaram um do outro, quais se fundiram, quais que deixaram de existir. E eu acho que é uma informação muito legal para a gente pensar como os territórios mudam e como eles estão mudando até hoje em dia, né? A gente tem o exemplo de São Gonçalo, que era freguesia de Niterói, mas se emancipou em 1890, e a gente tem essa cidade enorme hoje em dia, que continua mudando a cada dia, e outros tantos municípios aqui no Rio de Janeiro. Fazendo essa pesquisa, a gente descobre vários lugares que a gente nunca ouviu falar, assim, Areal, nem sabia que existia. Eu acho que foi muito legal para a gente também conhecer o nosso estado, conhecer as coisas legais, as coisas ricas que cada município tem para oferecer para a gente. Eu acho que esse tipo de projeto é muito importante pra gente, principalmente pra gente que está dentro de sala de aula, porque possibilita a criança, o jovem, o adolescente ou qualquer outro tipo de público que está acessando o site, né, a pensar como esses municípios, como esse território tem essa mudança a todo momento e colocar essas pessoas como conhecedores da sua própria história, né? Do lugar que elas moram, do lugar que elas visitam. E eu acho que coloca a gente num lugar de sempre aprender. E o site é uma ferramenta muito prática, que te possibilita acessar em qualquer lugar. Então eu acho que nesse sentido é muito rico isso que a gente está fazendo, isso que a gente está colaborando para que seja desenvolvido, porque traz ferramentas que ajudam diretamente no dia a dia da sala de aula, no dia a dia de uma pesquisa acadêmica, no dia a dia de uma curiosidade. Eu acho que sendo acadêmico ou não, o conhecimento está sempre ali pra gente de uma forma prática. Porque esse tipo de acervo, pelo menos tudo junto, eu não conheço nenhum tipo de material que tenha isso para esse período tão longo. Então eu acho que nesse sentido é uma plataforma que vai ajudar muito nesses tipos de trabalho. Eu acredito que esse tipo de projeto é muito importante, principalmente para a comunidade aqui de São Gonçalo. Eu, como moradora, tendo a oportunidade de participar de um projeto desse, me deixa muito feliz, porque a gente consegue expandir os nossos horizontes, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda sobre o lugar de onde a gente vem, mais a gente tem conhecimento sobre o que a gente também pode exigir do que a gente merece, né, como morador de um certo lugar. E abrir isso para o estado do Rio de Janeiro é muito importante também para a gente entender que todas essas mudanças, né, nesses 200 anos, tem a ver com os contextos históricos, geográficos e tudo mais que ocorreram aqui nesse território. Em 1822, Niterói e São Gonçalo era um município só. Era o município de Niterói. Então aqui você consegue projetar isso para antes, né? O que eu falei, por exemplo, de Estrela, aí seria um contorno de um pedaço de Magé e um pedaço de Caxias aqui para. Quando Niterói foi capital, São Gonçalo ainda era um distrito de Niterói. Entendi. Então São Gonçalo não foi capital. Ou foi capital? Politicamente não. Politicamente não. Entendi. Porque era Niterói que é o município de Niterói foi criado em 1819 e em 1835 ele vira a capital da província.
minha primeira experiência fazendo um site para um material de pesquisa, eu decidi fazer esse site em WordPress, porque na reunião que nós fizemos o site seria mais simples, mais intuitivo possível e que apresente os dados que os pesquisadores me entregaram. Após os encontros, os pesquisadores ficaram responsáveis de me entregar o material para eu poder começar o site. A partir do momento que eles me entregaram, eu fiz toda a organização do que iria para o site, do que iria ficar off no site, porque muitos desses materiais eram pesados, eu tive diversas ideias de como fazer um mapa, como tornar um mapa responsivo, eu não poderia colocar um arquivo pesado. Muitos arquivos que eles me enviaram, a maioria era em PDF, eram arquivos de 50 MB, 60 MB, eram mapas em alta resolução. O que ficou preferível para mim, quando eu fui programar em WordPress, era simplificar tudo isso, deixar o máximo de informação possível, fazer um mapa responsivo em SVG, fazer todo o recorte do mapa, que deu um trabalho para mim poder unificar tudo, tanto para mim quanto para os pesquisadores também, para a gente poder identificar os municípios, quem fazia parte de quem unia, quem não unia. Mas no final de tudo conseguimos realizar com êxito a finalização do mapa. Ele está 100% responsivo, tem todas as informações corretas que os pesquisadores me entregaram. Em relação à responsabilidade do site, a gente precisou comprar um plugin para poder adicionar no WordPress, para poder otimizar o nosso tempo, né, de entrega para o site, porque se for fazer tudo na parte de programação CSS, demoraria um pouco mais de tempo. A ideia do mapa, quando eu decidi colocar no site, eu queria deixar ele como foco principal. Fazer uma timeline entre os anos, entre os 100 anos, no caso, de diferença de cada um, e junto disso, os mapas ficarem em tamanhos exatos, tamanhos iguais. Primeiro eu tentei fazer um mapa atual, né? O mapa atual deu super certo, já tinha todas as divisões, só que eu tive muita dificuldade para fazer as divisões nos outros mapas, né? Que são os mapas de 1922 e os mapas de 1822, porque nele não há divisão, as únicas divisões que tem lá são de ferrovias, de estradas e rios. Então aconteceu da gente tentar ver quais eram as divisões, tivemos muita dificuldade com isso, então a gente decidiu pegar o mapa atual e replicar o mapa atual nos outros mapas. Já que o tamanho do Rio de Janeiro é igual, é idêntico a todos, a gente decidiu ir pela união dos municípios, fazer as divisões dos tamanhos exatos da união dos municípios. Como, por exemplo, o município de São Gonçalo e Niterói. No mapa de 1822, ele é um município só. Então, assim ficou uma maneira mais fácil, né, para eu poder cortar o município em SVG, para poder deixar ele responsivo no plugin que a gente comprou, para poder passar essas informações para o site. Quando eu comecei a fazer o site, eu não sabia que eu ia aprender tanto. O mapa ele é imenso do Rio de Janeiro. Tinha regiões que eu nem imaginava que existiam, como Porciúncula. Eu não fazia ideia desse nome. Eu achava que ficava em Espírito Santo ou Minas Gerais. Eu não tinha conhecimento. Então a pesquisa me agregou muito conhecimento. Eu tive dificuldades para poder colocar essas informações no mapa, porque como o mapa do Rio de Janeiro ele é extenso e tem várias divisões, dentro dessas divisões de um ano para o outro muda, né, os nomes. E cada arquivo que eles me deram eram separados os municípios e os anos. Então ficou muito complicado para mim na hora de poder adicionar essas informações, porque eu via o mesmo tamanho de município, só que com um nome diferente. Cada um tinha um nome diferente. Ficou muito intuitivo o mapa através do site, porque lá tem uma timeline. As pessoas conseguem entender intuitivamente como foi essa mudança dos municípios, né? Como foi toda a construção. Campos dos Goitacazes, por exemplo, em 1822 era gigantesco. Durante os anos ele foi diminuindo cada vez mais, né? Ele foi se dividindo. Então ficou uma forma muito intuitiva de como mostrar todas as mudanças que os municípios do Rio de Janeiro tiveram. Além do mapa interativo, eu construí uma aba chamada Mapas. Dentro dessa aba contém os 3 anos do bicentenário. Lá você consegue acessar os mapas ampliados, você consegue pegar os mapas antigos de 1822, de 1922 e até o mapa atual. Lá você consegue ver
como se chamavam antigamente os nomes dos municípios. Você consegue ampliar e ver o nome das ruas antigas que tem no mapa de 1830, por exemplo, que é o que a gente hoje tem atualmente como o mais renderizado, né, com a mais alta resolução, para a gente poder obter as informações antigas. E junto dessas abas de cada ano, eu coloquei também as informações de todos os municípios de A a Z, com as imagens da época. Então, por uma explicação, até em sala de aula, ficou bem simples e intuitivo para todo mundo conseguir entender, tanto o mapa interativo quanto as abas que foram criadas. Junto das outras abas, tem a aba Pesquisa. Dentro dessa aba, tem os detalhes sobre o projeto, as etapas do projeto e como esse projeto foi feito. E também tem as bibliografias de todas as imagens e de todas as informações que contém no site. A geografia é meio. Tipo um filtro, né? Um filtro. Aí eu aplico o filtro todos os anos. Aí, vamos supor, mudou algumas divisões ali. De acordo com como mudando, vamos supor, 1822, eu vou para 1830. Vamos supor que mudou uma região. Aí o mapa automaticamente ele já converte e vai mudando. Essa é uma promessa. Isso que eu tô falando que é a linha do tempo, né? O site proposto, na forma interativa que está se apresentando, ele irá contribuir para o acervo histórico do estado do Rio de Janeiro, na história dos seus municípios e na evolução de cada município. A gente está muito contente de estar entregando um conteúdo que possa, de fato, servir para pesquisas, para aulas, para crianças estudarem de casa, de uma forma que consigam acompanhar como era a sua cidade, né, nesses 200 anos da independência do Brasil.